Graças e paz, queridos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia na presença do Todo-Poderoso. Bom estarmos na casa dele para adorarmos e agradecermos a esse Deus Todo-Poderoso que nos ama, que sempre quer realmente o nosso bem e quer que nós realmente sejamos adoradores dele verdadeiramente, em espírito e em verdade. Eu convido a você nesse momento para nós buscarmos a ele, louvando o nome dele, buscando a presença dele sempre, cantando, louvando com És a nossa estrela da manhã. Aleluia. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. É verdade. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus, louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifeste o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Som. Biel, me ajuda porque a emoção não deixou eu ir lá no gabinete pegar o microfone, tá vendo só? Aqui é o negócio. Muito bem, queridos, graça e paz. Estamos nesta manhã de domingo, 12 de julho, podendo juntos celebrarmos e adorarmos ao Senhor por seu cuidado, por seu favor, gratos por suas misericórdias que têm se renovado sobre nós a cada manhã. E eu gostaria, de antes de mais nada,
de agradecer o carinho dos irmãos, o gesto dos irmãos, expressos por palavras, por atitudes, no dia de ontem, no sábado 11 de julho, quando a gente celebra um feriado, não é? A gente tem compartilhado isso juntos há pelo menos 15 anos. 11 de julho também é um feriado e a gente agradece a Deus o gesto e o carinho dos irmãos nesse tempo. Eu quero dividir com vocês um texto que vocês bem conhecem na abertura do culto desta manhã, e dividir muito em razão dos últimos registros nossos, dos últimos acontecimentos nossos. Números capítulo 6, do verso 22 ao verso 27, traz uma palavra que é bem conhecida por todos, mas ela precisa de uma consideração específica nessa manhã. Trata-se da bênção de Arão, ou a bênção araônica, e diz, Números 6, 22 a 27, o Senhor Deus disse a Moisés: fala com Arão e os seus filhos e diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E disse mais o Senhor: assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Grife isso na sua Bíblia, em especial esse versículo 27. E disse mais o Senhor: assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Essa semana eu fui surpreendido quando, de madrugada, perdi o sono e fui à TV, liguei a TV. E qual foi a minha surpresa quando num daqueles canais de TV eletrônica, de pastor eletrônico, de líder, ou sei lá, às vezes me soa mais como guru eletrônico, ouvir um desses proclamando bênçãos das mais estranhas. Dizia ele, mais ou menos assim: eu abençoo os anjos, eu abençoo os arcanjos, eu abençoo os querubins. Não se assustem, exatamente assim. Eu abençoo todo o reino celestial. E pasmem, quando chegou a esse instante eu não suportei e desliguei. Eu abençoo Deus, que me abençoa. Meus irmãos, onde nós estamos? Por onde tem passado os ensinamentos bíblicos para esses homens? Eu abençoo Deus. Onde, em que lugar na Bíblia é ensinado a mim e a você que nós somos capazes de gerar a partir de nós mesmos, ou termos em nós mesmos, bênçãos para abençoar Deus, para abençoar querubins, arcanjos, anjos e etc. Onde? Quando chegou a esse instante, abençoar Deus.
foi impraticável permanecer com aquele canal, naquela TV, impraticável. Eu aprendi ao longo dos meus 50 anos de vida cristã que o maior é quem abençoa o menor, que é Deus quem nos contempla, está aqui diante dos meus e dos seus olhos. Arão, escuta, você vai rogar a mim e eu abençoarei. Sou eu quem abençoo, sou eu. Semana passada, quando nós terminamos o nosso culto aqui, na gravação do sábado, um carro de som estridente em alto e bom volume transitava pelas ruas do nosso bairro, dizendo num microfone, um outro desses líderes: eu abençoo você, eu abençoo o seu emprego, eu abençoo a sua, eu abençoo. Onde na Bíblia, eu quero que me ajudem a compreender, nós recebemos de Deus este poder e esta autoridade. O tempo todo o que nós conhecemos é que o Senhor, através de nós, será aquele que abençoará. Isso me deixou extremamente desconfortável, isso me deixou mal durante a semana, pensativo durante a semana, porque nós estamos vivendo dias, como a palavra diz, que os homens ajuntarão em torno de si aqueles que com palavras lisonjeando agradarão ao comichão dos seus ouvidos. Como? Por onde passa isso? Onde nós vamos parar? Quando nós voltamos o nosso olhar para a história bíblica, para os relatos bíblicos, nós temos dezenas, nós temos centenas de manifestações do amor e do cuidado de Deus. E uma dessas relações passa diretamente pela expressão bem-aventurado ou bem-aventurada, feliz. E essa expressão só pode ser usada por conta da compreensão de que feliz e bem-aventurado é aquele que é contemplado, que é assistido, que é amparado, que é livrado, que é alcançado pelo cuidado, pelas promessas do Deus eterno, o maior que abençoa o menor. O que será que se passa com os homens dos nossos dias? Se nós formos ao Sermão do Monte, as beatitudes ou as bem-aventuranças, está ali explícito, claríssimo, o caminho da felicidade. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E quem é o agente que consola? Quem é o agente que possibilita a fartura? Quem é o agente? O agente é Deus. Quem abençoa é o Eterno. Quem nos contempla e visita cada um de nós diante das nossas necessidades e anseios é o Eterno. Eu sou fã incondicional, vocês sabem bem disso, do profeta Jeremias. E Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, diz: eu bem sei os planos que tenho para vós. Eu bem sei, assim diz o Senhor, planos de paz. Eu bem sei os planos que tenho para vós, planos para vos abençoar.
nós fomos acostumados desde criança a ouvirmos, aprendemos com nossos avós, com nossos pais e repassamos aos nossos filhos a pedir a bênção. Bênção, sua bênção, meu pai, sua bênção, minha mãe. E nós às vezes reduzimos isso a uma expressão ligeira, né? Quase que relâmpago. Benção, pai, é bênção, não é mais sua bênção, é bênção. Não é mais sua bênção, papai, sua bênção, mamãe, é benção, pai, benção, mãe, benção. Não existe essa palavra em lugar nenhum, benção. E a resposta do pai e da mãe não é eu te abençoo. Qual é a resposta? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. Portanto, o Senhor está de Gênesis a Apocalipse ensinando: eu sou o Senhor das bênçãos, eu sou aquele que vos abençoa. Em Jeremias mesmo, capítulo 32, para vocês terem ideia como isso me deixou desconfortável essa semana, me causou mal, me fez mal, me incomodou de segunda, ou melhor, de sábado passado, quando eu saí daqui ouvindo esse carro de som no nosso bairro. Durante a semana, quando eu ouvi esse cidadão, esse senhor, esse que leva o título de apóstolo na TV, e eu aprendi também com Jeremias, o Senhor dizendo: farei com eles aliança eterna, segundo a qual, escute isso, não deixarei de lhes fazer o bem. Quem está dizendo? É Deus. Quem está afirmando? É o eterno Deus, é o Criador e sustentador de todas as coisas. Não é um igual a mim e a você, é o Deus eterno, é o Deus Criador e sustentador de todos nós, é o Criador do mundo que vimos, que conhecemos e que não conhecemos. E ainda, alegrar-me-ei, escute, grife na sua Bíblia isso depois: alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, e lhes abençoarei. E a promessa de Deus lá em Jeremias, ela ganha forma humana, ela toma forma humana. O Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a do unigênito Filho do Pai, disse João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Messias, o prometido, a promessa de todas as promessas, a bênção de todas as bênçãos, a bênção do resgate, a bênção da reconciliação estava nele. E lhes farei bem. Querida igreja, queridos irmãos, muito cuidado com o que andamos ouvindo por aí, com o que estão, entre aspas, ensinando por aí. Se não está na Bíblia, se não está, escute o que eu vou dizer, nesses 66 livros aqui, se é algo diferente, ainda que trazido por um bispo, apóstolo, papa, seja quem for, seja considerado anátema, diz a palavra. O menor não abençoa o maior em tempo algum. A criatura é abençoada pelo Criador, não tem poder para abençoá-lo. Nós somos feituras dele, criados à sua imagem e semelhança, e eu gostaria que, como igreja, nós não nos deixássemos enganar por palavras bonitas, agradáveis aos ouvidos. Eu te abençoo, eu, fulano de tal,
bispo tal, apóstolo tal, eu estou aqui para te abençoar, eu quero jogar sobre a sua vida, derramar sobre a sua vida as maiores bênçãos. Isto é uma cilada. Busque as bênçãos do Senhor, mas também e principalmente apegue-se ao Senhor das bênçãos. É nele, é com ele, é a partir dele que eu e você somos sustentados, somos amparados, somos guardados debaixo do seu precioso e misericordioso olhar. Quando Deus chamou Abrão, Deus olhou para um homem que estava disposto a atender o apelo de Deus, o desafio de Deus, e tomar um caminho que ele nunca tinha pensado antes. Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E o Senhor disse: eu farei de você uma bênção, eu multiplicarei a tua descendência. Eu, o Senhor, eu, o que te chamo, eu, o que te envia. Então somente escute o que vou dizer, obedeça. As bênçãos, as promessas, as bem-aventuranças de Deus estão derramadas sobre as nossas vidas por Ele e para a glória do nome dEle, quando estamos prontos a obedecer. Que Deus tenha compaixão de nós. Não se deixe enganar. Aprenda de uma vez por todas. Quando Deus chamou Moisés e disse: fala com Arão, Deus disse: ensina a Arão o que é abençoar. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Arão, ore a mim, porque eu quero abençoar o meu povo. É dele que vem as bênçãos e as promessas que eu e você precisamos conhecer. Por isso, aos pés da cruz queira estar, aos pés da cruz permaneça. As bênçãos de Deus não estão atrás da placa de uma igreja. As bênçãos de Deus não estão atrás da carteirinha de um pastor, de um líder qualquer. As bênçãos de Deus não estão num pronome de tratamento. As bênçãos de Deus estão reservadas aos pés dele, para todo que se aproxima, crendo que ele existe. Lembram que o autor de Hebreus disse: ele existe e é galardoador daqueles que o buscam e abençoa os que o buscam. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor, por tuas promessas, por tuas bênçãos derramadas sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Ó Deus, dá entendimento e sabedoria a esta igreja, dá entendimento e sabedoria, dá discernimento ao teu povo, para que não se iluda com falsos ensinos, com heresias. Dá, Senhor, que como os bereanos, o teu povo, a tua igreja, lírio dos vales, vá a tua palavra e não se deixe enganar. Dá, ó Deus, entendimento ao teu povo. Receba o culto que estamos aqui para te prestar e fala ao teu povo, fala ao coração da tua igreja, pois nós confiamos no precioso nome de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, e enquanto louvarmos ao Senhor, nós teremos o privilégio de devolver, de consagrar os dízimos e ofertas. Você da sua casa, usando o aplicativo do seu celular,
poderá fazê-lo, porque aí você tem projetado a conta da igreja, o banco, tudo direitinho, CNPJ da igreja, todas as informações que precisa para fazer essa transferência, para fazer esse depósito através do aplicativo do seu celular, ok? Que Deus te abençoe. Vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de tantos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, ó Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, Mari. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Serei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Nós vamos orar e vamos orar com o pastor Anderson, que é o nosso mensageiro desta manhã. Vou convidá-lo para chegar até aqui já. Ele é aquele que trará o recado do Senhor para os nossos corações. Nós temos dois convidados no culto de hoje, para o culto de hoje, o culto da manhã, o culto da noite. Também temos alguém muito querido, que é nosso convidado para ministrar a igreja. Nós estávamos esperando por uma folga, um momento de alívio também na agenda dele, porque nesses dias de pandemia ele também estava muito apertado com seus compromissos na universidade, e hoje ele pôde estar conosco, assim como o pastor Anderson está conosco nesta manhã. Então nós vamos orar
e também rogar a Deus o cuidado dele sobre a vida do pastor Anderson na ministração dessa manhã. Obrigado, Deus, pelo teu favor, pelas tuas misericórdias, obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, obrigado pelas tuas bênçãos e promessas, Senhor, que têm se cumprido sobre nós. Estamos aqui, ó Deus, para oferecer um culto e que este te seja agradável, e para tanto, Deus, imploramos que o Senhor receba a adoração através da palavra cantada e agora através da palavra ministrada. Que essa palavra promova a vida, que essa palavra edifique o teu povo, que essa palavra venha ao encontro do anseio da tua igreja. Abençoa uma vez mais o teu servo, o pastor Anderson, naquilo que o Senhor já tem dado a ele, a fim de que ele seja a boca do Senhor nessa manhã. Nós consagramos os dízimos e ofertas, nós colocamos diante do Senhor a vida da irmã Rose, que essa semana retomou o seu tratamento, está agendando sua cirurgia. Nós colocamos diante do Senhor a vida do Saulo, que o Senhor continue assistindo o teu servo. Nós colocamos diante do Senhor a vida do Vitor, um menino que está hospitalizado, vítima de Covid e necessita do teu favor e cuidado. Visita essa criança, visita esse menino, Senhor. Assim como confiamos e continuamos rogando em favor da vida da Júlia, aquela menina de 9 anos que tanto necessita de uma ação extraordinária, sobrenatural do Senhor. Visita não só a Júlia, mas os seus pais, renovando a Deus o ânimo deles. Ó Senhor, fala à tua igreja, fala aos nossos corações mais uma vez, e obrigado porque nós entendemos que as tuas promessas, que as tuas bênçãos estão para nós na mesma medida e proporção em que estamos prontos a ouvir e obedecer a tua voz. Em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz. Fala, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fique à vontade. Biel, vou mudar? Oi? Está aí? O preto? O verde? Ok. Estamos fazendo esse ajuste aqui de microfone e som por causa dos cuidados necessários diante do momento de pandemia que ainda vivemos, que ainda respiramos, ok? Então eu queria que os irmãos compreendessem isso, essa transição ainda estamos fazendo, como o pastor tem anunciado, permitindo Deus, dia 2 de agosto, retomaremos a nossa reunião presencial. Estamos nos preparando, ajustando tudo que se faz necessário para isso. No culto da manhã, 2 de agosto, estaremos aqui para uma classe única de escola bíblica dominical, às 9 horas, e para a primeira reunião depois desse inverno pandêmico que estamos vivendo. Então, ore, Deus nos está dando todas as questões que precisam ser trazidas, instaladas, para que a nossa reunião aconteça com alguma segurança, com o mínimo de segurança necessário. Pastor Anderson, Deus te abençoe. Amém. Bom dia a toda a igreja. Nosso texto para reflexão de hoje é o capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11, que é conhecido como o texto dos pais da fé. O capítulo 11 da carta de Hebreus, nesse texto, o autor ele escreve aquilo que hoje é chamado de a galeria dos heróis da fé. Ele começa apresentando o conceito de fé, falando sobre a sua importância. A partir disso é apresentada uma lista detalhada de exemplos de homens e mulheres de Deus que tiveram suas vidas completamente influenciadas pela fé.
E essa é a nossa reflexão baseando na antiga dispensação desses homens e mulheres que serviram como exemplo, mas que até hoje devemos seguir seus exemplos, devemos atuar em nossas vidas assim como eles atuaram na antiguidade. Então, os 2 primeiros versículos de Hebreus 11, versículos 1 e 2 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O que se quer dizer é que fé é aquilo que dá segurança ou convicção de coisas futuras. Essas coisas existem independentemente da fé, mas é pela fé que são alcançadas. Então, para alcançar coisas que a gente ainda não é capaz de ver, mas que podemos crer através da fé. E essa crença, essa fé é que vai nos permitir alcançar essas coisas, Na versão A Mensagem diz: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida, é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Então, baseado nesses exemplos, que nós precisamos tomar nossas vidas, seguindo esses exemplos dessas pessoas do passado, mas aplicando hoje, a partir das nossas vidas. O versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A fé nos permite perceber a causa invisível do mundo fenomenal. O escritor começa com Gênesis 1, antes de continuar a dar exemplos da fé dos pais. A completa preparação de tudo o que os sucessivos períodos de tempo contém é a ideia que essas palavras apresentam. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis atribui a Deus toda a criação do céu e da terra e associa como palavra de Deus cada etapa da preparação e preenchimento da terra pela palavra. Deus afirmava através de sua palavra: haja, e as coisas aconteciam, eram criadas através da palavra de Deus. Através de sua palavra tudo foi criado. A mensagem diz: pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Nada existia, mas tudo passou a existir apenas com a palavra, apenas com a ordem divina, apenas com Deus afirmando: haja, e tudo começou a acontecer. O versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então a Bíblia não nos revela o que foi que permitiu a Deus aceitar a oferta de Abel e o que fez a Deus negar a oferta de Caim. Mas é importante a gente entender que aquela oferta de Abel, ela foi aceita, diferente da de Caim. E que tudo que devemos fazer, buscar, é fazer a vontade de Deus. O escritor diz que a maior qualidade do sacrifício de Abel se devia à sua fé. Mas no que a fé se manifestou em particular, ele não diz. Pode ter sido a consciência de que Deus merece o melhor. E é isso que devemos buscar, fazer o melhor para Deus. Assim como Abel buscou fazer o melhor para Deus, assim também devemos buscar dar o nosso melhor. A mensagem diz: por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe, que fez diferença.
pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos estes séculos, aquela fé continua a chamar nossa atenção. A fé no que Abel levou a Deus. É isso que fez diferença para Deus. E é isso que faz diferença até hoje. A nossa fé não é o que damos em si, mas assim, no que cremos. A nossa fé de que Deus, que estamos aprovados diante dele. É isso que devemos buscar. Isso a gente pode confirmar nos dois próximos versículos, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, versículo 6, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como Abel agradou a Deus pela sua fé, os próximos versículos 5 e 6 também confirmam que Enoque também pôde agradar a Deus pela sua fé. E o versículo 6 ainda confirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto devemos buscar ter essa fé, o quanto devemos apresentar essa fé a Deus. E é isso que vai fazer diferença em nossas vidas. O versículo 7 dá o exemplo de Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé permitiu que Noé construísse a arca. Até aquele momento na terra, as pessoas não tinham visto ainda chuva. Como Deus poderia inundar a terra com dilúvio, se ainda nem havia chovido? Mas Noé creu nas promessas que Deus fez a ele, creu, teve fé nas instruções que Deus fez a ele, ele seguiu passo a passo que Deus ensinou a ele a construir a arca, e assim ele fez. E Noé deu um grande exemplo de fé, levando anos para construir aquela arca, e por meio da arca ele pôde salvar a si e a sua família, assim como a todos nós, através do exemplo dele, de fé, baseado na sua fé. A mensagem diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado? Sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. E esses exemplos que nós devemos buscar, como de Abel, como de Enoque, como de Noé, como de Abraão, que podemos ver agora nos versículos de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão fez uma grande renúncia e obediência ao chamado de Deus. Ele foi preeminente, um homem de fé, o primeiro cuja fé é claramente mencionada no Antigo Testamento, lá em Gênesis 15:6. Ele é o pai da fé, e assim é conhecido até hoje. Durante toda a sua vida morou em tendas, ou seja, não recebeu as promessas.
mas esperou pacientemente pelo cumprimento delas e, portanto, não fez nenhuma tentativa de se estabelecer permanentemente em Canaã. Ele procurou a invisível e celestial cidade de Deus como cumprimento do ideal que para ele era o real. Abraão não estava focado nessa terra, não estava focado no local onde ele estava, mas o foco dele era muito além. A visão para Abraão era na terra, na terra no céu, que Deus tinha prometido. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir no país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro e morava em tendas. Isaac e Jacó fizeram o mesmo. Vivendo pela mesma promessa, Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos. A cidade planejada e construída por Deus. Então essa era a visão de Abraão. Ele não estava preocupado com o local, aquela terra, mas ele estava preocupado com a terra que ainda iria vir. Nos versículos 11 e 12, diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Vejam, era impossível para aquele casal gerar um filho, mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, que dele iria, a partir dele, iriam gerar nações. E assim Abraão creu, e assim Abraão confiou, e assim aconteceu. Mesmo em avançada idade, eles puderam gerar Isaac. Às vezes nós olhamos para nós, olhamos ao nosso redor, olhamos coisas que estão acontecendo e não conseguimos acreditar que aquilo pode se confirmar. Às vezes olhamos sem esperança, não conseguimos ver uma luz no fim do túnel que estamos, mas Deus, Ele pode operar milagres, como Ele fez e Ele ainda faz até hoje. E assim precisamos crer e exercitar nossa fé de que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, se confirmar conforme a sua vontade sobre nós. A nossa fé em Deus, a nossa crença é que nos mantém firmes, apesar de toda a adversidade. E precisamos basear nossa fé, firmar nossa fé, crer que Ele pode fazer o impossível acontecer. Versículos 13 a 16. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Por isso nós vemos o próprio Deus afirmando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqueles homens não se preocupavam com essa terra, mas sim com a pátria que lhes era garantida após a sua morte. E às vezes nos preocupamos tanto com o que está acontecendo aqui. Não que devemos largar de mão, não que não devemos nos preocupar, não é isso que eu estou afirmando, não é isso que a Bíblia afirma. Mas que o nosso foco, a nossa preocupação real é o que virá depois.
é olhar que, apesar da nossa morte, Deus vai nos garantir a vida eterna. E é nisso que devemos nos afirmar, para isso que devemos nos preparar. Uma herança incorruptível, incontaminável e que não deve ser enfraquecida. Ela está guardada nos céus, diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Essa digressão pretende mostrar que a fé e as esperanças dos patriarcas alcançaram além de meras bênçãos temporais. Na versão da Mensagem, ela diz: cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Como conseguiram? Elas ouviram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros neste mundo. Quem vive assim sabe que está procurando o seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem, mas buscavam um país muito melhor que o antigo, buscavam o país celestial. É fácil entender por que Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e por que há uma cidade à espera delas, assim como há uma cidade à espera daqueles que creem em Deus. Essa fé que precisamos afirmar, confirmar através de Deus. E dos versículos 17 a 19 diz: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Vejam, apesar do sentimento de Abraão como pai, de levar o seu filho, seu único filho dele com Sara, levar esse filho para Monte Moriá, para o sacrifício, apesar desse sentimento de um pai que pega o seu filho e conduz para ser morto, executado por ele próprio, aquele filho inocente, apesar disso, ainda tinha o sentimento da promessa de Deus que então não iria se cumprir. Deus havia prometido que iria gerar um filho, que dele e o que aconteceu? Apesar do sentimento de pai, apesar desse sentimento de que a promessa então não iria se cumprir, mesmo assim, por fé em Deus, Abraão levou seu filho Isaque. E no meio daquele contexto, quando Isaque questiona, pai, tem tudo preparado para o sacrifício, mas não tem nenhum animal para ser sacrificado. A resposta de Abraão a Isaque: Deus proverá. A resposta de fé é que Deus irá prover. E Abraão tinha certeza que isso iria acontecer. Isso é o que o texto diz, nem que para isso ele executasse seu filho, mas que ele fosse ressuscitado. Abraão tinha essa certeza em seu coração, e por isso levou até o último momento, ele ia colocar em prática, até Deus mandar um anjo interromper aquela execução. E quando pensamos em Jesus, o Pai, Deus Pai, que permite que seu filho inocente morra e seja executado pela promessa que ele fez, de que receberiam, de que mandaria um Salvador para nós. E assim ele fez. Só que diferente de Abraão, e que ele interrompeu aquela execução, através do sangue de Jesus, ele permitiu que Jesus morresse no alto daquela cruz, carregando sobre seus ombros os nossos pecados.
as nossas injustiças. Ele que era inocente, morreu por nós, culpados. E hoje podemos desfrutar dessa promessa, desfrutar desse Salvador, porque através dele podemos ter nossa salvação garantida. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dos mortos. A mensagem diz: pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaac de volta para Deus. Agindo com fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como se havia mostrado feliz em recebê-lo. E isso depois de Deus ter dito a ele: seus descendentes virão de Isaac. Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar o morto. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaac vivo do altar e pôde receber de volta o seu filho e experimentar a grande sensação de que Deus proveu na vida dele e na vida de seu filho, e servir de exemplo até hoje para nós de que Deus pode prover em nossas vidas, assim como aconteceu com ele, e que devemos nos apegar à fé de que Deus, Ele olha por nós, Ele está com nós, Ele conhece nossos sentimentos, conhece nossas dificuldades, e que irá prover conforme a sua vontade sobre nós. Do versículo 20 ao 22 diz: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu cordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Por um ato de fé, Isaac vislumbrou o futuro enquanto abençoava Jacó e Esaú. Por um ato de fé, Jacó, no leito de morte, abençoou os filhos de José de maneira invertida, o mais novo primeiro e depois o mais velho, abençoando-os com a bênção de Deus, não com a sua, enquanto fazia uma reverência apoiada em seu cajado, que o nosso pastor acabou de confirmar ainda há pouco, abençoando com a bênção de Deus, não com a sua. Isaac, Jacó e José se assemelham no fato de que à beira da morte olhavam pela fé além da morte e estavam certos do futuro. Por um ato de fé, José, na hora da morte, profetizou o êxodo de Israel e deixou instruções quanto ao próprio sepultamento. A fé baseou aqueles homens, e a fé precisa ser confirmada em nós. Precisamos buscar essa fé conforme aqueles homens tinham a fé. Precisamos também buscar crer. O versículo 23 diz: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. A aparência da criança despertou neles a fé de que Deus havia destinado ela para um grande propósito. E a fé deles foi demonstrada em sua ousada desconsideração do mandamento do rei. Por um ato de fé, os pais de Moisés, após seu nascimento, o esconderam por 3 meses. Eles perceberam a beleza do bebê e desafiaram o decreto do rei. Eles poderiam ser executados por desafiar o rei, mas eles creram em Deus. Eles creram na promessa de Deus, e sua fé, a fé se baseou nisso, no que Deus havia prometido. Do versículo 24 ao 28, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus
a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. A fé de Moisés foi demonstrada em sua renúncia a todas as regalias da corte do faraó, em sua defesa da causa de seus irmãos afligidos. Ele preferiu participar de toda aquela humilhação, de todo aquele sofrimento, do que viver nas condições boas dentro do palácio do Egito. Preferiu, ou então ele escolheu propositalmente. Moisés se juntou ao seu povo porque era o povo de Deus. Permanecer indiferente por uma questão de comodidade e prazer teria sido a apostasia dele a Deus. A fé de Moisés havia trazido convicção das coisas não se veem, que são eternas. Por isso, ele não olhou para as coisas visíveis, que são por um tempo. A fé de Moisés, de que Deus era com ele, de que Deus era o Deus daquele povo, permitiu que ele continuasse com aquele povo e que pudesse liderar aquele povo, apesar das humilhações, que ele pudesse estar junto com aquele povo, liderando aquele povo para ser liberto do Egito. Pela fé ele deixou o Egito, referindo-se ao êxodo, não a fuga de Moisés para Midian. Na última ocasião ele nitidamente temeu a ira do rei. É verdade que no momento o faraó e os egípcios pressionaram os israelitas a partirem, mas foi apenas com medo e raiva, e Moisés previu a perseguição que haveria logo depois. A celebração da Páscoa foi um ato de fé, porque foi o meio designado para o livramento da morte, e o cumprimento dela implicava fé na promessa que Deus os guardaria. A fé que precisamos buscar, que precisamos ter como modelo esses patriarcas. A mensagem diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia, preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias à riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Por um ato de fé, ele virou as costas para o Egito, sem ligar para a fúria do rei. Ele tinha olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Por um ato de fé, celebrou a Páscoa e aspergiu o sangue da Páscoa em cada casa, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse ninguém. E assim foi feito, pela fé de Moisés, cumprindo as ordenanças que Deus estava lhe dando. No versículo 29, pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Aquele povo, fugindo das garras do faraó, se deparou com o mar, um grande mar vermelho que era impossível passar. Quantas vezes nós nos vemos na mesma condição que aquele povo se viu, achando que é impossível, mas pela fé daquele povo o mar se abriu e todos eles passaram. Mas todos aqueles que vinham perseguindo aquele povo, o mar se fechou sobre eles, levando todos à morte. Versículo 30 e 31. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias,
Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé, por ato de fé, Raabe, diz a mensagem, a prostituta de Jericó acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que se recusaram a confiar em Deus. Por ato de fé, os israelitas marcharam ao redor das muralhas de Jericó durante 7 dias e as muralhas caíram. Tudo parecia impossível. As muralhas de Jericó caíram porque eles confiaram, porque eles tiveram fé. A prostituta de Jericó acolheu os espiões e escapou da destruição porque teve fé. E tudo que hoje nos parece impossível, pela fé em Deus, pode acontecer, como aconteceu na antiga dispensação, como aconteceu com os apóstolos e como vem acontecendo até hoje, através de várias afirmações que podemos ter. Deus ainda opera milagres e opera através da nossa fé, que Ele pode fazer aquilo que para nós é impossível que aconteça. Do versículo 32 ao 34 diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fim da espada. Da riqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé aqueles homens puderam operar coisas que para eles mesmos pareciam impossíveis. Pela fé, hoje, podemos também experimentar coisas que para nós parecem impossíveis. Na versão da mensagem diz: poderia prosseguir, mas não há tempo. Ainda há muitos outros: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas, foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de morte. Transformaram a desvantagem em vantagem, venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Pela fé, eles puderam experimentar o milagre de Deus. Pela fé, que é o que devemos buscar, que é o que devemos aplicar em nossas vidas, a fé. Mas a partir do versículo 35, a partir da parte B do versículo 35, nós podemos ver que coisas ruins também aconteceram. Mas eles mantiveram a fé. E a fé, ela se firma não só nas coisas boas, mas assim também como nas coisas ruins. Versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Versículo 36. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. 37. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. É difícil lermos esses versículos e nossa garganta não dá um nó. Uma melhor ressurreição era isso.
A visão deles não era ressuscitar, não era poder vencer a morte ali. Não, a visão deles era poder vencer a morte na ressurreição eterna com Deus. O mundo não era digno deles, fecha esses versículos, embora tratasse eles como se não tivessem valor. Na versão da mensagem diz: mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertados, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites e, sim, algemas e prisões. Temos informações de alguns que foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio. Histórias de homens vagando pela terra, em peles de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Não só aqueles homens no passado, mas ainda hoje, muitos cristãos pelo mundo são perseguidos. Em muitos países não tem liberdade para pregar o Evangelho. Não tem liberdade para ter uma Bíblia, para abrir e lê-la. Mas pela fé, ainda hoje muitos homens e mulheres creem. Pela fé, muitos homens e mulheres continuam cumprindo o último mandamento de Cristo, o ide, ensinando e batizando. Pela fé, hoje, muitas pessoas não estão preocupadas com o momento que estão vivendo, com as dificuldades, com o lugar que estão. Pela fé, muitos irmãos nossos estão entregando suas vidas para que outras pessoas possam vir a conhecer Jesus. Pela fé. Às vezes é difícil, como eu citei antes, ver uma luz no fim do túnel. É difícil hoje, no meio de uma pandemia, né? Às vezes, conseguir ver uma luz no fim do túnel. Nós não podemos nem estar reunidos aqui na nossa igreja, por toda a liberdade que o nosso país nos permite ter. Ainda assim, essa pandemia não nos permite estarmos reunidos. Mas pela fé, em pouco tempo vamos estar aqui reunidos novamente. Assim podemos crer. Poderemos aqui estar entregando nossas vidas, nos dedicando a Deus. Claro que você pode fazer isso na sua casa e deve, mas igreja é comunhão. Precisamos ter fé que vamos estar aqui juntos novamente. Muitos, infelizmente, não conseguirão chegar. Alguns, por conta dessa Covid, conheceram a morte. Isso é verdade. Mas pela fé, eles estarão numa pátria melhor do que a nossa, que essa pátria da promessa de Deus, da ressurreição e da vida eterna. E pela fé nós aqui devemos buscar cada vez mais nos aproximar de Deus, cada vez mais olhar pelos nossos irmãos, porque estamos podendo ter a oportunidade de ver o quanto é difícil estarmos afastados uns dos outros. O quanto é difícil essa reclusão social, esse afastamento social. O quanto é difícil e o quanto é gracioso, é bom estar aqui na igreja,
Quantos estão sentindo muita falta de estar aqui? E o capítulo 11 fecha com o versículo 39 e 40, dizendo: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A mensagem diz: entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que a nossa fé se junte a deles, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Por isso podemos ter a certeza de, ao estarmos vivos, podemos completar essas promessas de Deus para todo o seu povo. E devemos nos empenhar em amar, em cumprir a sua última ordenança, ide, em pregar o Evangelho a todos, em falar do amor de Deus, permitir que outras pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus possam desfrutar desse amor, permitir que aquela brasa fria, sem condições de operar calor, de operar vida, que ela possa se unir ao braseiro e que possa voltar a queimar esse amor que Deus nos permite queimar dentro de nós. Devemos levar a mensagem de Deus a todos, devemos falar, devemos ajudar as pessoas a reconhecerem Jesus como seu único suficiente Salvador. Devemos ajudar essas pessoas a enxergarem que existe uma pátria acima da que estamos vivendo hoje, uma terra que só aqueles que o amam, que o receberam, que creem, poderão alcançar. Devemos ajudar essas pessoas a entenderem que aqui é uma vida passageira, mas que devemos juntos buscar a vida que foi prometida, a recompensa dos santos, daqueles que creem. Pela fé, iremos um dia estarmos todos juntos na presença de Deus. E quantos mais queremos que estejam conosco? Pela fé, devemos confiar e ajudar outras pessoas a também confiarem. E assim concluo nossa reflexão nessa manhã. Nós somos gratos a Deus pela palavra que Deus nos traz nessa manhã. Pelo Anderson, eu estava ali considerando o que ele nos propôs na reflexão através da fé, e eu apanhei duas frases que me causam um certo desconforto, me causam impacto, de um teólogo que eu admiro muito, que eu recomendo a qualquer um ler seus livros, beber da fonte dele, que é Heine. Heine disse o seguinte: a fé que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter da pessoa não é melhor que a fé dos demônios.
A Bíblia fala que até os demônios creem em Deus e estremecem. Essa fé sobre a qual o Anderson falou nesta manhã, nos provocou essa reflexão, ela é santificadora, ela marca caráter, ela imprime caráter. E quando nós olhamos para o relato bíblico de Hebreus 11, extraordinariamente é apontado ali como Deus tratou de cada um desses heróis da fé. E me salta aos olhos, o Anderson frisou isso no final do texto, que alguns, a despeito da fé, foram açoitados, atravessaram profundas dificuldades, perderam suas vidas, mas crendo no Deus no qual confiavam, crendo de forma inabalável nesse Deus. Eu espero que você nessa manhã tenha sido despertado na sua fé, despertado de uma forma tal que esta fé promova marcas inconfundíveis do seu andar com Cristo, da sua vida com Deus, imprimindo também sobre aqueles que vão à sua volta essa marca, promovendo esse impacto na vida daqueles que estão contigo. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por esta palavra, que sejamos despertados na nossa fé a partir da palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Que a tua igreja, que está prestes a retomar suas reuniões, está há alguns dias de voltar a este lugar como congregação, celebrando, glorificando, enaltecendo o teu nome. Que sejamos, ó Deus, sacudidos na nossa relação contigo, e que a fé que o Senhor tem imprimido sobre nós, que o Senhor tem colocado sobre nós, que o Senhor nos tem permitido experimentar, seja uma fé, ó Deus, que dê forma, que promova a forma, que dê a forma de Jesus às nossas vidas, a forma de Jesus na nossa fala, no nosso caminhar, no nosso agir, no nosso pensar. Nós oramos confiados e gratos, no nome dEle, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua
nos deste a salvação.